Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui na vossa presença. Seja bem-vindo a este site de sucesso, este site que é o LAC Concursos. Estamos aqui dando continuidade ao curso de raciocínio lógico, sou o professor Jefferson Fiel e nesta aula nós vamos trabalhar exercícios envolvendo a lógica de argumentação. Para você que está acompanhando o nosso curso, e ainda não assistiu às aulas anteriores, pedimos aí, dê aquela pausa no vídeo, assista às aulas anteriores. Isso aqui é um curso de raciocínio lógico, portanto, existe pré-requisitos a serem cumpridos, principalmente você que ainda não tem experiência nessa área de raciocínio lógico. É importante que você entenda todos os conceitos que constroem o raciocínio lógico. Então, assista desde a primeira aula e aí depois dê sequência acompanhando as resoluções dos exercícios específicos que nós iremos fazer. Neste curso, nós fazemos exercícios específicos por bancas. Na aula de hoje, nós vamos ver exercícios envolvendo lógica de argumentação exclusivamente da banca CESP. Em uma outra oportunidade, nós iremos estar fazendo do mesmo tema, mas envolvendo outras bancas, ok? Então, vem comigo neste curso aí, dando continuidade na aula de hoje, falando especificamente sobre exercícios de lógica, sobre lógica de argumentação. Antes, porém, de nós entrarmos direto nos exercícios, nós vamos fazer uma breve revisãozinha sobre alguns conceitozinhos bem importantes para que a gente consiga compreender bem os exercícios envolvendo lógica de argumentação. O primeiro deles é com relação ao argumento. Para você que já assistiu essa aula, relembrando lá, o que era um argumento? Nós tínhamos visto nesse curso, quando nós falamos a primeira vez de argumento, que argumento era uma sequência de proposições. Proposições também podem ser chamadas por premissas, quando nós falamos de lógica de argumentação. Então, proposições, nós vamos ter 1, 2, 3 proposições e, consequentemente, teremos uma conclusão. Essas proposições nos levam a uma conclusão. E se houver consonância dessa conclusão com as proposições que foram estabelecidas, nós dizemos que temos um argumento válido. Caso isso não aconteça, o argumento ele é considerado inválido. Foi isso que nós construímos. Então, está aqui para nós relembrarmos. Argumento é uma sequência de proposições, na qual uma delas é a conclusão e as outras são chamadas de premissas, ok? As premissas justificam a conclusão, beleza? Só para a gente relembrar esse conceitozinho. Proposições, nós usamos muito esse termo, só relembrando que são sentenças afirmativas, que podem ser consideradas verdadeiras ou falsas. Todas as vezes que a gente estiver diante de um exercício, vai aparecer uma proposição. Essa proposição, ela pode ser de um conteúdo verdadeiro ou ela pode ser de um conteúdo falso, ok? Bom, também demos uma dica lá que super especial, tá? Que é muito importante quando nós falamos de proposições lógicas, tá? De lógica de argumentação. Jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. Ou seja, a conclusão ela vai ser sempre verdadeira se as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. Então, diante de uma argumentação válida, se as proposições, se as premissas, elas são todas verdadeiras, não tem como a conclusão não ser verdadeira. Porque nós podemos ter argumento válido com conclusão falsa. Nós vimos isso na aula lá. Se você perdeu essa aula, assista lá. Você vai verificar que existem argumentos válidos com conclusões falsas. Não é a veracidade da premissa ou a falsidade da premissa que vai dizer se o argumento é válido ou não. Nós temos que deixar claro que o que valida um argumento é que, da forma como está sendo colocadas as proposições, as premissas, elas têm que estarem de acordo com a conclusão. A conclusão tem que encontrar apoio, sustentação nas premissas. Se isso acontecer,
independente do conteúdo ser verdadeiro ou falso, o argumento vai ser válido, ok? Não podemos confundir isso. Vou estar chamando constantemente a atenção dos senhores, prezado concurseiro, para essa situação, porque é muito comum nós vermos nos concursos o aluno levando em consideração a validação do argumento com base na verdade ou na falsidade da premissa, o que é um erro. Então, fique atento conosco aqui da LAC, nós não vamos deixar isso acontecer, ok? Validade de um argumento, tá? Em alguns casos, as premissas e a própria conclusão podem ser visivelmente falsas. Acabamos de dizer isso aqui, tá? Mas o argumento continua válido. Isso aqui, galera, tem que ficar armazenado muito claro na mente de vocês. Não é a verdade ou a falsidade das premissas que garante a validade do argumento, ok? Por que que isso é assim, professor? Porque na lógica matemática, nós não levamos em conta a verdade ou a falsidade das premissas, e sim a validade ou não do argumento, ok? Beleza? Bom, então está aqui a dica lá que para vocês memorizarem. A validade ou não de um argumento depende apenas de sua forma e não da verdade ou falsidade das proposições que compõem o seu conteúdo. Se você compreender bem isso, você não vai ter dificuldade na resolução dos exercícios, ok? Bom, professor, mas e aí, o argumento vai ser inválido quando? Bom, o que vai invalidar o argumento? O que vai invalidar um argumento, que também é conhecido por sofisma ou falácia, é o fato das premissas, o que as premissas estão informando não está de acordo com a conclusão, ou seja, a conclusão não encontra sustentabilidade nas premissas. Aí nós temos um sofisma ou um argumento inválido, ok? Então, o argumento vai ser inválido, também chamado de falácia ou sofisma, quando a verdade de suas premissas não for suficiente para garantir a verdade da conclusão. Vejam bem, galera, na validade de um argumento não pode haver dúvida. Se houver dúvida, mas pode ser que sim, pode ser que não, então o argumento é inválido. Na dúvida, nós invalidamos o argumento. O argumento ele só é válido quando ele é sólido, quando a resposta é única. Não resta dúvida. É e é, pronto e acabou. Ou não é e não é, pronto e acabou. Porque ele pode ser como pode não ser. Mas sendo, ele é sem dúvida nenhuma. Não sendo, nós também podemos sustentar a sua negação. Então ele vai ser válido também. Ok? Restou dúvida, invalida o argumento. Essa é a lógica que nós temos que adotar aqui. Então vamos lá, a partir agora para os exercícios. Todos os exercícios que já caíram em bancas, na banca CESP aí, nos mais diversos anos que essa banca vem desenvolvendo esse concurso. Primeiro exercício que nós tomamos aqui, concurso da CESP, Ministério Público Estadual, 2008, ele pede para julgar o item como certo ou errado, que é uma característica própria da banca CESP. Ela faz umas afirmativas e pede para você julgar certo ou errado. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Considerando-se como premissas as proposições, aí eu tenho a primeira proposição aqui. Nenhum pirata é bondoso. Segunda proposição. Existem piratas que são velhos. Se a conclusão for, existem velhos que não são bondosos, então essas três proposições constituem um raciocínio válido? Isto está certo ou está errado? Então vamos ver. Nós sabemos que o argumento é válido quando a conclusão encontra apoio, sustentação nas premissas. O que diz a primeira premissa? Nós temos que nenhum pirata é bondoso.
Aqui vai exigir um pouco de conhecimento da... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, se você quer fazer o nosso curso completaço para Metrobus 2016, então convido você a conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos um curso super competitivo e atualizado para você. Um curso que não é somente videoaulas, tem um projeto pedagógico super diferenciado do Personal Coach. Você vai estudar em regime de meta, tá certo, meus amigos? Esse curso nosso, super competitivo, custa apenas R$150 e você pode dividir ainda 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito, tá certo, meus amigos? Então espero você aí no Lá Concurso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então vai lá, acesse nosso site laconcurso.com.br e você clica lá em materiais e você tem condições, documentos, aliás, perdão, e clica lá em documentos e você pode baixar gratuitamente esse material de apoio. Forte abraço e espero você aqui no LAC. Tchau, tchau.